Eles estavam no meio de uma floresta densa quando toparam com a entrada, quase invisível, de um bunker antigo. Era apenas um retângulo de concreto coberto por musgo, com uma porta de ferro enferrujada que parecia não ter sido tocada em décadas. Mas havia algo estranho ali. O ar era mais frio, como se aquele pedaço de terra respirasse por conta própria. O silêncio era absoluto, pesado, quebrado, apenas pelo bater apressado do coração de quem ousava se aproximar. Quando empurraram a porta, o rangido metálico ecoou como um grito no meio da escuridão. O interior exalava um cheiro de mofo, ferrugem e abandono. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, revelando corredores estreitos, revestidos de concreto grosso. Cabos elétricos soltos pendiam do teto, como veias mortas de um organismo esquecido. Cada passo afundava em uma camada fina de poeira que denunciava. Ninguém havia entrado ali há muito tempo. À medida que avançavam, perceberam inscrições apagadas nas paredes, em russo, com palavras que traduziam como controle, silêncio e código vermelho. Mas foi ao virar um corredor que encontraram a primeira pista real, um rádio antigo, ainda conectado a uma mesa metálica, coberto por poeira, mas emitindo um chiado baixo e constante. Aquilo não fazia sentido. O bunker parecia abandonado, mas o rádio ainda funcionava, como se estivesse recebendo algo ou alguém ainda estivesse transmitindo. De repente, um estalo interrompeu o chiado. Vozes surgiram, rápidas, em russo, seguidas por uma coordenada, repetida várias vezes. O grupo congelou. A transmissão não era do passado. Estava acontecendo ali, naquele momento. Seguindo os cabos, chegaram a uma sala ampla, cheia de arquivos, mapas, relatórios, diagramas de construção de túneis subterrâneos. Os documentos falavam de um projeto secreto chamado Sirin. Ele não era apenas um abrigo nuclear. Era um experimento, um local de testes de confinamento, manipulação psicológica e, talvez, algo muito mais sombrio, mais fundo. Portas de aço reforçado bloqueavam o caminho. Empurraram-nas com esforço, até revelarem um salão gigantesco, tão amplo que a luz das lanternas mal alcançava o teto. No centro, repousava uma cápsula metálica colossal, ligada a cabos e tubos que serpenteavam pelas paredes. No Era Missile. Sua forma lembrava uma cápsula de contenção, quase como se tivesse sido feita para transportar algo, ou alguém, nas paredes da cápsula. Em russo, lia-se Projeto Sirin. Ao redor, mesas cheias de relatórios descreviam experimentos com prisioneiros e soldados. Eles eram colocados em cápsulas idênticas àquelas, submetidos a sons repetitivos, transmissões de rádio constantes e vozes que os empurravam lentamente para o colapso mental. As folhas terminavam sempre com a mesma palavra escrita à mão, em vermelho colapso. Foi então que ouviram um som vindo de dentro da cápsula. Primeiro fraco, metálico, depois mais forte. Uma batida. Todos recuaram. O ar ficou pesado. Mas a curiosidade venceu o medo. Com esforço, começaram a girar as alavancas do mecanismo de abertura. O som do metal rangendo parecia atravessar os ossos. Quando a porta finalmente se abriu, o cheiro ácido encheu o salão. As lanternas iluminaram o interior e revelaram marcas de unhas arranhando as paredes internas, profundas, desesperadas. Chão, ossos ressecados e restos de tecido. Sinais de que alguém havia estado preso ali por muito mais tempo do que deveria. Preso ao painel, encontraram um gravador. Com mãos trêmulas, um deles pressionou o botão de play. Um chiado surgiu, seguido de uma voz fraca repetindo a mesma frase. Eles sempre observam, nesse exato momento,
O rádio da sala acima voltou a emitir sinais, mas não eram fracos. Não eram ecos antigos. Eram transmissões ativas, no presente. A voz repetia: saiam. As lanternas começaram a piscar. O ar ficou denso, quase sólido. E então, passos metálicos ecoaram pelos corredores, lentos, arrastados, mas cada vez mais próximos. O grupo se entreolhou em pânico. Alguns correram em direção à escada. Outros ficaram paralisados diante da cápsula, incapazes de decidir. O som se aproximava. A luz de uma das lanternas iluminou o fundo do salão, e por um instante todos viram uma silhueta alta, curvada, impossível de definir, mas suficiente para gelar o sangue. O bunker parecia ter despertado Elscoharry, desesperados, subindo pela escada de ferro. Atrás deles, um estrondo. A cápsula havia se fechado sozinha. O impacto ecoou como um trovão subterrâneo. Um dos exploradores olhou para trás e jurou ver um rosto pressionado contra o visor da cápsula. Magro, deformado, com olhos fundos que brilhavam na escuridão. O rádio explodia em gritos metálicos. Vocês não estão sozinhos. No nível superior, as portas que antes estavam abertas estavam fechadas, como se o próprio bunker tentasse impedir a saída. Eles empurravam com todas as forças, mas o metal vibrava, resistia, quase como se tivesse vontade própria. De repente, silêncio. O rádio calou. Apenas o som da respiração acelerada preenchia o espaço. Então uma última transmissão ecoou, clara, em inglês, too late, tarde demais. No fundo do corredor, um som grave começou a ressoar. Não havia como saber se era mecânico, humano ou algo além. Apenas uma certeza os acompanhava. O bunker não era apenas um vestígio da Guerra Fria. Ele ainda cumpria sua função. Vigiar, confinar, prender. Meses depois, caixas metálicas foram encontradas, enterradas, nas proximidades da floresta. Dentro delas, gravações de áudio deixadas pelo próprio grupo. Graças a essas fitas, a história do Projeto Sirim veio à tona. Mas até hoje, ninguém sabe o que realmente ficou preso lá embaixo. E agora eu te pergunto, você teria coragem de entrar em um lugar como esse, sabendo que talvez nunca mais voltasse? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva para mais histórias como essa. E claro, não esqueça de deixar o seu like, porque ainda há muitos segredos enterrados que o mundo tentou esconder.